Que bom ter você aqui no Momento da Saúde, no programa Encontro com a Vida. O dia está começando, quarta-feira, e a gente quer a sua participação no programa de hoje com o tema que nós começamos a conversar aqui na segunda e na terça. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui a doutora Luana Oliveira. Tudo bem, doutora Luana? Tudo bem, pastor. Um ótimo dia. Bom dia para você. Obrigado por estar conosco ao longo dessa semana. A doutora Luana também é diretora clínica aqui do Cevisa, onde nós estamos gravando esses quadros de saúde. Vamos deixar aí o site, o contato para você fazer contato e vir passar uns dias aqui no SPA. Nós estamos em Engenheiro Coelho, São Paulo, um local que pensa na sua saúde, pensado para você. Ela é endocrinologista e também tem MBA em Gestão Hospitalar e está cursando o mestrado nesse momento. Doutora Luana, ontem falamos um pouquinho sobre a diabetes tipo 1, na segunda diabetes tipo 2. Quais são as consequências desses altos índices glicêmicos na vida de uma pessoa que tem diabetes? É assim, é muito prejudicial, é uma coisa que a gente não deve nem levar em conta? Pastor, é muito prejudicial. A diabetes, ela mata mais pela complicação do que pela doença em si. Então, as complicações da diabetes, elas têm um alto índice de mortalidade também dentro do nosso país. Nós comentamos, né, na segunda-feira aí que o nosso país vem se destacando na quantidade de, infelizmente, de diabéticos. Então, quando a gente fala de complicações da diabetes, é algo assim muito importante. Nós temos aqui, poderíamos citar mais de 20 complicações causadas pela diabetes. A gente vai citar, lógico, pelo tempo, as principais. Então é algo que a gente tem que tomar muito em consideração. E quanto mais tempo eu passo em hiperglicemia, ou seja, quanto mais tempo eu tenho a glicose, o açúcar elevado no meu sangue, maior as complicações. Então terei mais complicações em mais órgãos, né? Tem diferença de a hiper e a hipo? As duas são perigosas iguais ou uma é menos que a outra? As duas são perigosas. Okay. Qual é a diferença? O próprio nome já diz. A hiperglicemia eu tenho muito açúcar. A hipoglicemia eu tenho pouca. Se tratando de gravidade aguda, no momento, a hipoglicemia ela é pior. Pensa assim, que pensa num carro. O carro precisa de combustível para funcionar, gasolina ou álcool. O nosso corpo precisa de açúcar. Quando eu tenho hipoglicemia, e as principais causas de hipoglicemia é quando a pessoa toma muita insulina. Então eu apliquei muita insulina ou não comi. Então o que acontece? Se eu não comi, eu não tenho glicose, ou se eu apliquei muita insulina, o corpo tirou toda a glicose do sangue. E falta combustível. Se falta combustível, as minhas células começam a morrer. Então, se eu tenho hipoglicemia grave, eu atendi o caso de uma paciente que ela aplicou mais insulina do que era e ela fez uma hipoglicemia gravíssima de 20, sendo que o valor normal de uma glicemia é de 60 a 100, mas a gente nunca quer tão perto dos 60. Ela fez de 20, o que aconteceu? Começou a ter morte de células, principalmente células cerebrais, e ela teve consequências gravíssimas de paralisia cerebral, porque as células morreram e ela não conseguiu mais se alimentar, caminhar. Então, para que vocês tenham ideia que a hipoglicemia é algo sério e algo muito grave. Então, ela pode causar danos irreversíveis e morte principalmente de neurônios, né, células cerebrais. Então, isso é muito, muito importante. E a hiperglicemia, ela causa mais danos a longo prazo. Então, eu tenho tanta açúcar no sangue, e isso vai causando danos às minhas células, principalmente em 3 órgãos. A gente tem inúmeras complicações, mas principalmente os 3 órgãos mais afetados: coração, rim e olhos. Olha aí. Então, a gente também tem a parte, vou colocar aí o quarto, da neuropatia, que são a parte da vascularização. Antigamente a gente via mais. Quem nunca tinha visto um diabético que perdeu o pé, perdeu a perna, faz hemodiálise, ficou cego. Então são complicações que a gente tem aí pela diabetes. E aí você de casa deve estar se perguntando, mas como que acontecem essas complicações? Quando a gente fala da parte, exemplo, renal, a parte vascular, a parte do olho, a gente tem muito comprometimento vascular. Eu tenho tanta glicose dentro desse sangue circulando e a insulina não é capaz de colocar para dentro, que vai
entupindo esses vasinhos. Então, as células elas vão morrendo, porque não chega sangue. Então, eu tenho muito comprometimento do olho. Então, os pacientes que são diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, eles têm que procurar o oftalmo sempre. Então, casadinho aí, junto com o endócrino, tá o oftalmo. Tá o cardiologista, porque além de afetar o coração, o paciente que tem muita glicose no sangue, ele tem a ver com o metabolismo também dos lipídios. Então, eu tenho aumento de LDL, de triglicerídeo, e eu tenho uma queda do HDL, que é o nosso colesterol bom, que nos protege. Então, ele tem muito a ver também com essa parte de colesterol elevado. E a parte renal, a mesma coisa, eu acabo entupindo esses vasinhos pequenininhos e o paciente ele entra em insuficiência renal, sendo aí, tendo que fazer hemodiálise também. E a parte das amputações, que graças a Deus a gente vê menos agora, mas principalmente por causa da neuropatia diabética. O que é a neuropatia diabética? O paciente ele vai perdendo a sensibilidade nos pés. E geralmente a diabetes tipo 2 dá em idosos. E o idoso ele tem dificuldade de quê? De levantar a perna. E a gente tem facilidade, a gente coloca a nossa perna aqui, você vê as unhas, você vê os pés. O idoso tem essa dificuldade. Então ele faz um machucadinho, ele não sente. E quando ele vê, esse machucado já está enorme. E eu tenho dificuldade no processo de cicatrização por causa da diabetes. Então, um conselho muito prático, se você é diabético tipo 2, tem dificuldade em ver, coloque um espelho até o chão da sua casa. O pé, assim, o espelho ele tem que ocupar a parede toda até o chão. E aí o que você faz? Você levanta o seu pé apoiado e vê o seu pé através do espelho. Para você ver se não tem alguma lesão, alguma ferida, alguma unha encravada. Para que essa ferida ela não aumente e depois fica inviável curar essa ferida. Infelizmente tem que seguir também para a parte da amputação. Olha aí, quantas consequências por não controlar a diabetes. Então, vamos ter todo o cuidado e buscar conhecer mais sobre o assunto e atender esses conselhos. Obrigado, doutora Luana, por essas orientações de hoje. A gente volta amanhã com ela com mais dicas sobre o tema. Agora é com os nossos pastores no quadro Oração Intercessora. Bom, hoje, quarta-feira, um dia muito abençoado na sua vida também. Hoje é um dia muito especial, você pode continuar mandando os seus pedidos de oração, seus agradecimentos, seus comentários, suas sugestões, enfim, para nós tudo isso é muito importante. As nossas redes sociais estão à disposição de você, também você pode assistir lá no YouTube, nos recortes, você pode assistir também depois lá no seu conforto da sua casa, a reprise do programa e também ao vivo, sempre aqui das 5 às 6 da manhã, aqui no SBT. Amigos, hoje é quarta-feira, também temos culto de maneira muito especial nas igrejas adventistas do sétimo dia. Você pode encontrar uma igreja pertinho de você aí no site do encontreumaigreja.com. Eu sou o pastor Elisandro, eu moro em Tubarão, cuido das igrejas ali de Capivari, de Baixo, da igreja ali de Tubarão, de Revoredo, Passagem, Fábio Silva, Jaguaruna. Você pode estar lá, a partir das 7h30, 8 horas, nós já estaremos lá para receber você. Amigos, a oração é um momento muito especial desse programa. É o momento onde você envia para nós os pedidos. E toda hora chega muitos pedidos aqui para a gente. E eu quero ler para vocês alguns pedidos muito interessantes, alguns comentários, alguns agradecimentos, para estimular você também mandar para cá para a gente orar por você. Eu quero convidar você para acompanhar comigo aqui alguns pedidos. Eu tenho aqui do James Souza, bem cedinho, nos alimentando das verdades da Santa Palavra de Deus. Muito bom dia com Jesus e na santa paz de Deus, graça e paz, amém. James, que bom que está fazendo muito bem para você o programa. Eu tenho certeza que não é só para você, mas para muita gente também. O Alex Lima, ele diz, bom dia, peço oração por uma tia minha, o nome dela é Madalena, que está internada para que se restabeleça e retorne para casa. Nós estaremos orando pela sua tia, Alex, para que Deus toque nela e cure a sua tia Madalena, tá bom? Todos nós aqui estaremos orando. Quero também ler aqui uma mensagem da Elza. Ela diz, bom dia com Jesus, amém. Paz esteja convosco, com os profissionais de saúde e todos os pastores desse abençoado programa também.
Em nome de Jesus, sempre com alegria e bastante esperança e fé em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Elza. Que alegria. Esse programa é preparado com muito carinho para trazer informações, mas também trazer paz ao seu coração. Que bom que você está sentindo isso. A Marisete, ela está mandando para nós assim: glória a Deus. Bom dia, irmãos. Peço oração por todos que postaram comentários, principalmente por nosso irmão em Cristo, Zaqueu Pereira. Não o conheço, porém rogo a Deus que entre em providência em sua vida. Amém e amém. Olha que lindo isso. Aqui é uma comunidade de oração. Nós estamos orando aqui pelo Zaqueu Pereira. Ela não conhece, e talvez muita gente não conhece, mas estamos aqui orando por ele. E por último, aqui a Maria está mandando: bom dia, que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia. Isso mesmo, Maria, que Deus nos abençoe nesse dia. Nesse momento eu quero convidar todos vocês para que abram a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, diz assim: por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que receberão, será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Amigos, esse é um momento de restauração espiritual. É o momento em que nós vamos nos entregar a Deus através da oração. E eu quero convidar que você aí na sua casa, no seu trabalho, ou aonde você estiver, entre em oração neste momento para juntos conversarmos com Deus. Senhor nosso Deus, é possível que nesse momento haja pessoas que estão em conflito no seu coração, por alguma pessoa talvez que magoou ela, por alguma coisa mal resolvida no seu passado, que o Senhor possa entrar em contato através do Espírito Santo no coração de cada pessoa, que o Senhor possa restaurar os conflitos familiares, que o Senhor possa tocar no coração daquelas pessoas que necessitam de Ti nesse momento e que precisam tomar uma decisão ao Teu lado também. Peço também pela restauração da saúde daquelas pessoas que estão doentes, que nesse momento elas estão junto conosco em oração para Te buscar e o Senhor, na Tua santa sabedoria, possa nos abençoar nesse dia. Abençoe cada telespectador, ó Deus, que possamos ter um dia em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora é o momento de juntos estudarmos a Bíblia, aqui no programa Encontro com a Vida. Nós estamos numa série especial a respeito do maravilhoso Jesus. E hoje, o nosso terceiro tema, Jesus no Santuário Terrestre. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e se unir a nós nesse momento de estudo. Mas antes, eu queria convidar você a nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos com a Tua Palavra em mãos. Queremos estudá-la mais uma vez e entender esta linda verdade do santuário terrestre e o sacrifício de Cristo para o qual Ele apontava. Que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor e que nós entendamos mais uma vez o Teu Evangelho. Oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos então hoje falar sobre o santuário. Em Apocalipse capítulo 13, verso 8, fala do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ainda que a cruz tenha sido um evento histórico, ela já estava prevista na profecia desde a fundação do mundo. No mesmo capítulo 3 de Gênesis, que apresenta a queda do homem, já está a promessa de um Messias no verso 15. Um dia, a semente da mulher, Cristo, esmagaria a cabeça da serpente, símbolo de Satanás. E ao longo do Antigo Testamento, a expectativa messiânica foi alimentada pelas profecias e pelos rituais do santuário. Então hoje, nós vamos nos concentrar para entender o santuário e seus serviços. Ainda no livro de Gênesis capítulo 3, nós temos um momento em que o cordeiro é morto para que a sua pele servisse de vestes para Adão e Eva. Esse primeiro cordeiro morto no Éden já apontava para o Messias, que um dia daria sua vida por todos nós. Então nós temos uma clara tentativa humana de ser salva pelas vestes de folhas de figueira, e nós temos a iniciativa divina de salvar o homem
pelas vestes de peles de animais que foram feitas. Então há um contraste muito bonito em Gênesis capítulo 3. Agora, quando chegamos ao livro de Êxodo, no capítulo 25, Deus ordena a Moisés que um santuário fosse construído. Por meio dos sacrifícios do santuário, os ensinamentos seriam ministrados a respeito da vida, ministério e morte de Jesus. Tudo no santuário apontava para Cristo. A Adão e Eva foram prometidos o Messias, que seria o descendente da mulher. Ele viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, a obra do Messias seria uma obra em nosso favor para destruir Satanás. O Salvador viria para morrer. Essa seria a ferida no calcanhar que o descendente da mulher sofreria. Mas o esmagar da cabeça da serpente tem a ver com a destruição eterna de Satanás. Tudo isso foi prefigurado no santuário e seus símbolos. Em Hebreus 9:22 nós aprendemos de que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Então Cristo precisaria morrer em nosso lugar para que nosso pecado fosse perdoado. Então vamos agora para o santuário. Em Êxodo 25, 8 e 9 nós lemos: E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus ordena a Moisés a construção de um santuário. E Deus diz a Moisés que ele daria um modelo. Esse modelo que Moisés viu no deserto foi o próprio santuário do céu, o santuário celestial que sempre existiu, que é a casa de Deus. Foi o modelo que Moisés viu para a construção de um santuário aqui na terra. Antes mesmo que houvesse pecado no universo, Deus já habitava no santuário. Inclusive, os profetas Isaías e Ezequiel falam que Lúcifer era um querubim cobridor. Essa expressão, ela alude ao anjo que estava na imediata presença de Deus. E no santuário terrestre, que foi construído, havia sobre a Arca da Aliança 2 querubins, um voltado com o rosto para o outro. E ali entre os querubins havia um brilho, a glória de Deus, chamada de Shekinah. Então o santuário que Moisés construiu, através de seus móveis, de seus ritos, de suas festas e cerimônias, apontavam para o ministério, a vida e a morte de Cristo, que viria como cumprimento dessa tipologia. Agora acompanhe comigo então detalhes a respeito do santuário. Estas ofertas contínuas simbolizavam a consagração diária da nação a Deus e também sua constante dependência de Cristo. Se você olhar para o mapa de Israel no deserto, você vai perceber que o santuário estava construído no meio das tribos. Haviam 4 tribos ao norte, 4 ao sul, 4 a leste e 4 a oeste. Essas tribos estavam cercando o santuário, porque se ensinava que o santuário era o centro da religião de Israel. Nós usamos a expressão que o santuário era o evangelho em símbolos, ou seja, os símbolos do santuário apontavam para Cristo e sua obra. Por isso, o evangelho em símbolos. Quais serviços eram realizados no santuário? Em Êxodo 29, nós vemos a expressão dos sacrifícios que eram realizados ali sobre o altar. Assim está escrito: Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia, 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Esse sacrifício também era chamado de sacrifício contínuo. Por que contínuo? Porque ele nunca parava. Ao longo de todo o ano, 2 cordeiros eram sacrificados. Inclusive no próprio dia da expiação, que era o dia de juízo em Israel, os 2 cordeiros também morriam, um pela manhã e outro à tarde.
Esse sacrifício contínuo, ele servia especificamente a duas coisas. Primeiro, ele atendia à necessidade dos pobres em Israel que não tinham animais para sacrificar. Já que os pobres não tinham animal para oferecer, eles confiavam naquele cordeiro que o próprio santuário providenciava. Assim, o sacrifício contínuo atendia aos pobres em Israel. Mas há um segundo objetivo. Muitos israelitas não estavam próximos do templo e não podiam lá sacrificar. Então, o cordeiro também era oferecido para atender aos israelitas que estivessem longe do santuário. Esse foi o caso, por exemplo, de Daniel, assim que ele foi levado cativo para a Babilônia. Nos primeiros anos que Daniel esteve em Babilônia, o santuário ainda estava de pé, mas Daniel não podia estar lá para sacrificar. Então, ao orar, ele voltava seu rosto para a cidade de Jerusalém. Lá estava o santuário e ele esperava, mesmo distante, ser beneficiado pelos animais que lá eram sacrificados. Assim, a esperança do Evangelho foi alimentada de geração em geração através da tipologia do santuário. Haviam outras festas também, outras cerimônias. Em Levítico, fala de uma outra cerimônia. Levítico 4, 27 diz assim: se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer mandamento do Senhor, seu Deus, será culpado. E quando o conscientizarem de seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Esse texto nos ensina duas coisas. Primeiro, que havia um tipo de oferta que era um pecado por ignorância. A pessoa cometeu o pecado, mas ela não sabia que era pecado. Para esse pecado por ignorância, o animal a ser oferecido era uma cabra. Mas o texto informa do cerimonial. Eu tinha que trazer essa cabra até o santuário e, na presença do sacerdote, colocar a minha mão sobre a cabeça da cabra, confessar o meu pecado. Simbolicamente, o meu pecado passava para o animal, que, uma vez morto, levava o sangue desse animal para o santuário. Então, o pecado saía do pecador para o animal e do animal para o santuário. Essa rotina diária de perdão de pecados envolvendo a morte de animais contaminava o santuário, que passava agora, ou precisava agora, uma vez por ano, passar por uma purificação. Esta é uma das festas também apresentadas. Em Levítico capítulo 16, nós temos essa festa. Uma vez por ano era o serviço de purificação do santuário. Levítico 16, 29 e 30 diz: no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós para purificar-vos de todos os vossos pecados, e sereis purificado perante o Senhor. O texto é claro. No 10º dia do 7º mês, os israelitas deveriam ter o dia da expiação. Era nesse dia que entrava em cena o sumo sacerdote, a mais alta autoridade religiosa de Israel. Aqueles pecados que haviam sido acumulados ao longo do ano no santuário o contaminavam. E nessa cerimônia de purificação, o santuário era purificado. Em outras palavras, esse 10º dia do 7º mês era um dia de juízo para Israel, chamado de Yom Kippur, o dia da purificação do santuário. Era um feriado nacional e todos deveriam estar contristados ali, confessando os seus pecados em contrição e arrependimento, para que Deus perdoasse os seus pecados. Essas cerimônias todas apontavam para o trabalho que Jesus realizaria. Assim, os sacrifícios diários reconciliavam o pecador com Deus e culminavam no serviço do dia da expiação, quando o santuário deveria ser purificado. Quando vem Cristo,
ele vem cumprir essa tipologia. E no dia da expiação, 2 animais eram levados à presença do sumo sacerdote. 2 bodes. Levítico 16 ensina que esses 2 bodes eram levados à presença do sumo sacerdote, ele lançava sorte sobre eles, e um bode era morto, apontando para Cristo que morreria em nosso lugar, e outro bode era levado para o deserto em vida, apontando para Satanás e sua prisão, que de acordo com Apocalipse 20, vai durar 1000 anos. Assim o santuário era o evangelho para esse povo. Mateus 27, falando desse cumprimento, declara que com a morte de Cristo, o véu interior do templo se rasgou de alto a baixo, significando que o grande sacrifício fora feito e que o sistema de ofertas sacrificais cessaria para sempre. Aquele belo templo que tinha ali os 2 compartimentos, Santo e Santíssimo, separados por uma linda cortina, a cortina foi rasgada. Não havia mais agora Santo e Santíssimo. Ou seja, o plano de Deus havia se cumprido. E de acordo com Mateus 27, o véu se rasgou no exato momento da morte de Jesus. Ou seja, todos aqueles animais que morriam no santuário apontavam para a morte de Cristo. Quando ele morre, a lei se cumpre. Assim o povo deveria ter se preparado para esses eventos. Assim o povo deveria ter entendido a missão de Cristo e o aceito como Salvador pessoal. Mas infelizmente isso não aconteceu. Os judeus acabaram desenvolvendo uma falsa expectativa messiânica. Esperavam um Messias bélico, que viesse para uma batalha, que viesse para tirar os romanos do poder e colocar mais uma vez os judeus como cabeça da nação. Isso não aconteceria. Não era isso que estava profetizado. E foi por causa disso que os judeus rejeitaram a Cristo. Em nossos dias, como as pessoas podem ser perdoadas e salvas? No passado, havia necessidade do santuário, mas ele prefigurava o trabalho de Cristo. E hoje, como que nós podemos ser perdoados e salvos? O autor de Hebreus declara: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. O que Hebreus está ensinando? Que Cristo, ao ressuscitar depois de sua morte, ele foi para o céu. E no céu, ele entrou no santuário celestial. Agora, ele cumprirá o seu papel de advogado. E assim como o pecador buscava o sacerdote para obter perdão do seu pecado, hoje nós precisamos buscar a Cristo para ter também o perdão dos nossos pecados. Ou seja, o santuário na terra era uma tipologia da obra de Cristo no santuário no céu. E se por meio da morte de Jesus, para quem apontavam todos os sacrifícios, nós temos o perdão do pecado, é por meio do seu ministério no santuário celestial que nós temos mais uma vez acesso ao Pai. É por isso que 1 João 2,1 ensina: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sim, eu e você temos um advogado, é Jesus. Ele é o sacerdote celestial. E todas as vezes que nós pecamos, nós podemos ir até Ele, em oração, em pensamento, e clamar por perdão e misericórdia. E nós somos atendidos. Você percebe como que todo esse ensino do santuário apontava para a bela obra que Jesus um dia realizaria em nosso favor? É por isso que nós o chamamos de maravilhoso Jesus. Ou seja, Ele realizou aquilo que ninguém mais poderia realizar. E se no Antigo Testamento as pessoas eram motivadas a buscar o sacerdote para perdão dos seus pecados, hoje nós cristãos do século XXI devemos buscar o Senhor Jesus,
que está lá no santuário, nesse exato momento, à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Hoje eu quero convidar você a entender que Jesus é o nosso advogado, intercessor no santuário celestial e que através dele nós temos o perdão dos pecados e a salvação e a vida eterna. Abra seu coração hoje, permita que Cristo opere na sua vida e transforme tudo o que precisa ser mudado para estarmos prontos para o seu regresso. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo grande sacrifício que Tu fizestes, morrendo na cruz do Calvário por todos nós. Mas obrigado porque o santuário também ensinava o Teu trabalho sacerdotal, como nosso advogado no céu. Hoje, queremos suplicar que Tu intercedas em nosso favor, para que nossos pecados sejam perdoados e esquecidos, e para que sejamos salvos em Tua vinda. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.